Vamos ver então como que os relacionamentos eles se comportam na prática. Quando a gente relaciona uma base de dados com outra, você, na verdade, se propõe a buscar informações nessa outra base ou nessas outras bases que podem ou não estar contidas, ou se estão contidas, não estão com todas as informações da outra base. Vamos só recapitular aqui os modos de exibição. A gente tem aqui a exibição de relatório, exibição de tabela, na qual eu consigo navegar pelas bases, então a base calendário que a gente criou, a base loja e a base vendas. E vamos para a última, que é a exibição de modelo, na qual vou conferir se os relacionamentos estão aqui. Então eu tenho um relacionamento da base calendário com a base vendas, um relacionamento da base loja com a base vendas. Vamos mudar então para a exibição de relatório e nós vamos fazer agora uma tabela. Então, na página inicial, a gente consegue aqui abrir a nossa caixinha de seleção e observem que se eu escolher tabela, ele automaticamente vai pedir para que a gente arraste dados para essa tabela. Inicialmente, nós vamos abrir aqui as opções de base e loja e nós vamos escolher loja, é a primeira informação. Observem que todas as lojas aqui já foram carregadas, eu posso aumentar o tamanho da exibição justamente para verificar que consegui visualizar todas as lojas. Quer saber se deu certo? A barra de rolagem que aparece ali no cantinho direito vai sumir. Então arrastei para baixo até não ter barra de rolagem. E a próxima informação que eu vou buscar vai ser na base de vendas e eu vou escolher a opção lucro. Pronto, já tenho aqui uma visualização de todas as lojas e do somatório dos lucros por lojas. Eu vou modificar agora o tipo de visualização aqui de tabela para matriz. Você vai ver que na prática não vai mudar muita coisa, mas quando eu troco aqui de tabela para matriz, ela já aparece aqui, né, entre os modelos mais utilizados, mas eu posso abrir a opção de seleção e em tabela e matriz modificar para matriz. Na prática não mudou muita coisa, mas a matriz dentro do Power BI, ela se comporta de uma maneira muito similar à tabela dinâmica do Excel. E na tabela dinâmica do Excel, geralmente nós selecionamos informações que vão nas colunas, informações que vão nas linhas, informações que vão como somatório ou contagem de valores. Portanto, a matriz nos entrega mais possibilidades de troca dos dados em cada um desses campos que eu acabei de falar para vocês. Continuando nessa premissa, então, que as matrizes nos propiciam trabalhar como uma tabela dinâmica no Excel, a gente vai criar um outro relatório. E aí agora eu vou clicar em matriz ao invés de tabela e ele já mostra aqui pra gente, né, como que ele espera que essa matriz vai se comportar. Até eu aumentei aqui, você pode escolher também o modo de foco, se você quiser visualizar apenas o que você está trabalhando, ou voltar ao relatório se você quiser ver todas as informações. E agora em matriz, observem que se eu modificar o criar um visual, ele me mostra justamente o que eu falei com vocês. É algo muito similar com o que a gente tem nas tabelas dinâmicas. Eu posso adicionar dados às linhas, dados às colunas e dados aos valores. Vamos começar então adicionando em linhas as seguintes informações. Da base loja, eu vou escolher loja. Em colunas, eu vou adicionar da base calendário a informação ano. E da base, no campo valores, da base vendas, eu vou escolher custo da venda. A gente vai ter a seguinte exposição aqui. Nós temos todas as lojas, assim como foi criada na primeira matriz. E, além disso, nós temos um detalhamento nos anos 2035, 2036 e 2037 dos custos envolvidos em cada uma dessas lojas. Os custos aqui eu poderia ainda trocar, né? Aqui eu estou com soma de custo da venda. Eu poderia ter uma média, um mínimo, um máximo, uma contagem, mas nesse caso a gente vai manter soma mesmo, porque é o resultado que nós estamos esperando. Lembra que quando a gente criou o nosso calendário mestre, eu pedi para que vocês colocassem datas depois da data de hoje? Então aqui a gente tem 2035, 2036, 2037. Se você estiver trabalhando com bases depois da data de hoje, a minha sugestão é que você utilize aquela terceira fórmula que eu trouxe. Portanto, verifique aí a sua necessidade, se você trabalhar com uma fórmula que contemple até hoje, se é suficiente. Portanto, o que a gente conseguiu ver aqui? Na primeira matriz, a gente conseguiu ver o trabalho com duas bases que foram aqui trazidas.
A primeira, que foi a loja, que veio da seguinte base. A primeira foi a informação de loja, de uma base, e o lucro, de uma segunda base. Já na segunda matriz, nós trabalhamos com 3 bases distintas, as 3 bases que nós temos aqui nesse arquivo de Power BI. Então a gente trouxe loja, a gente trouxe ano e a gente trouxe o custo, que foram oriundas dessas 3 bases: base calendário, base vendas e base loja. Vamos retornar aqui para os relatórios. Você pode deixar essas 2 matrizes aqui, porque se nós viermos a trabalhar novamente com essa base de dados, nós vamos continuar daqui. Nós chegamos a esse resultado trabalhando com 2 matrizes e, além disso, interagindo com diversas bases de dados. Mas se ocorreu algum erro durante o caminho, na sua construção, vamos dar uma olhadinha se essas informações no seu arquivo estão iguais às minhas. Eu vou modificar o meu modo de exibição para tabela e vou escolher a base calendário que nós criamos juntos. Aqui nessa primeira coluna de data, nós temos o dia, o nome do dia, o mês e o ano. Você pode modificar sem problema nenhum, principalmente se retornou algum erro durante a construção da sua matriz. Em ferramentas de coluna, a minha sugestão é que você troque para a primeira opção, que vai ter única e exclusivamente o dia, o mês e o ano. Até porque todas as outras informações estão segmentadas nas outras colunas. Então a primeira alteração que eu trago aqui, a minha sugestão para você realizar, principalmente se retornou algum erro. E nós vamos simular uma situação para você justamente verificar a importância dos relacionamentos das bases de dados. Eu vou vir em exibição de modelo e eu vou tirar, por exemplo, essa relação. Vou clicar sobre ela e apertar Delete. Ele pergunta se eu desejo excluir a relação e eu vou confirmar, retornando agora para a exibição de relatório. Observe que o segundo relatório deu erro. Por quê? O Power BI está buscando as informações de 3 bases de dados e uma delas está ausente, justamente aquela que se referencia aos anos que nós queremos as informações dos custos desses produtos. Então nós vamos voltar novamente para a exibição de modelo e vou arrastar a data para a data novamente. A relação criada é 1 para muitos. Volto e verifico que novamente a matriz está criada. O Power BI é dinâmico, você vai ver ao longo das lições justamente isso, que simples cliques podem fazer alterações que vão ser positivas, mas uma exclusão de relacionamento, por exemplo, pode estragar todo um trabalho que você trouxe aqui de relação das bases. Portanto, muita atenção, e a minha sugestão final nessa lição é que você sempre verifique se os relacionamentos estão corretos, sejam eles criados automaticamente pelo Power BI ou relacionamentos que você construiu. Volte para a exibição de relatório, pode manter as 2 matrizes, vamos salvar o arquivo, nunca se esqueçam, salve o arquivo para que, se necessário for, você continue desse mesmo ponto. Te espero nas próximas lições.